Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ao final deste vídeo, lembre-se de deixar o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Bom, hoje nós vamos também continuar falando sobre o nosso projeto básico Biodiversidade, Conhecimento Tradicional, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade. Um projeto financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no edital Pró-Humanidades. Então hoje nós vamos tratar de um tema mais específico dentro desse projeto, cujo escopo é muito maior. Mas aqui hoje a gente vai discutir a participação da sociedade civil no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. O tema parece bem complexo assim, né? E aí você tem que entender o que é sociedade civil, quem é a sociedade civil e o que é esse Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Eu sou o Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou retomar aqui umas questões importantes. Você já ouviu falar no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, conhecido como CEGEM? Você sabia qual é a função desse conselho? Você conhece os integrantes desse conselho? Você sabe o que é a sociedade civil quando a gente diz assim, a sociedade civil faz parte do conselho de gestão? Hoje o nosso objetivo aqui é explicar o que é esse Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, CEGEM. Isso é um órgão administrativo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e responsável pelo controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado no Brasil. Esse conselho tem a sua origem numa medida provisória 2186 de 2001, mas que foi reestruturado, reformado pela Lei 13123 de 2015, que é o chamado Marco Legal da Biodiversidade. A composição desse conselho, ela tem no máximo de 60% de membros da administração pública federal. Então aí, vamos dizer assim, que seria a parte relativa ao governo, né? O máximo de 60%. E a sociedade civil, ela tem uma participação mínima de, no mínimo, 40% dos integrantes desse conselho. Então veja bem, aqui nós temos como é que funciona a participação de membros tanto do governo quanto da sociedade civil. E quem é a sociedade civil? Quem são esses? Quem podem ser os participantes dessa sociedade civil? Bom, são três setores, basicamente. A indústria, a academia, aquelas instituições científicas, né, ou pessoas ligadas a instituições científicas, e os detentores do conhecimento tradicional, povos originários ou representantes de diferentes povos e comunidades tradicionais. A gente queria verificar como que se dá a participação desta sociedade civil, o jogo de forças e tensões dentro do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a partir de uma análise empírica de determinados documentos. Então a gente usou aí aqui uma técnica de pesquisa chamada análise documental e a gente levou em conta, né, o que? As reuniões plenárias desse Conselho de Gestão. É claro que esse aqui é um trabalho de cunho exploratório, porque a gente está pegando ali só os documentos. A gente não está fazendo uma análise profunda do que foi dito, como foi dito. A gente está olhando basicamente as pautas das reuniões, né, e as atas dessas reuniões. Então, a gente não fez um processo de análise, por exemplo, de tudo que foi discutido, de gravações, a gente pegou só os documentos. Então, é uma análise basicamente documental. Então, o que é importante? O que a gente verificou? Qual que era, vamos dizer assim, os dados, né, que a gente ia analisar? Quais eram os dados empíricos? Eram 27 atas e 28 pautas de reuniões plenárias. 24 eram reuniões ordinárias. O que são reuniões ordinárias? São reuniões comuns que acontecem uma vez por mês. Vamos dizer assim, faz parte do funcionamento daquele órgão ter reuniões ordinárias, que é reuniões comuns, na regularidade que o conselho ali entende melhor. E 3 reuniões extraordinárias. Esses documentos, né, foram coletados porque a gente queria entender
qual que era a produção normativa do Conselho. Porque a gente queria avaliar qual era o nível de participação, principalmente da sociedade civil, dentro dessas decisões sobre o que seria produzido em termos de normas, de políticas, dentro desse Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Bom, como resultado desse trabalho, primeiro que há uma distribuição de participação no Conselho, tanto paritária, igualitária, né, entre detentores do conhecimento tradicional, representantes da indústria e representantes da academia. A gente verificou que houve muito mais representantes da indústria e ouvintes ligados à indústria nas audiências, nessas reuniões do Conselho de Gestão. E com isso, né, o que a gente percebe? Que há uma distribuição irregular do poder político na construção normativa e na elaboração de políticas do Conselho, porque a gente vê que há uma precedência, né, da indústria sobre os detentores do conhecimento tradicional e até sobre a academia, quando a gente está levando em conta o número de participação, o número de ouvintes, o que demonstra, né, que em termos de decisões relativas a normas ou políticas do Conselho de Gestão, se tem uma presença maior de integrantes, de representantes da indústria, a gente sabe que o que vai prevalecer ali não vai ser uma igualdade, né, de forças entre detentores de conhecimento tradicional, indústria e academia, mas sim uma prevalência dos interesses da indústria. E com isso o Conselho de Gestão acaba caminhando no sentido de facilitar a questão da indústria em detrimento dos verdadeiros destinatários da legislação, que são os povos e comunidades tradicionais. Bom, se você se interessou por esse tema e quer saber um pouco mais, a gente publicou um artigo em coautoria na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. É um artigo que foi publicado em coautoria com a Susana van der Plug e o Thiago Guedes Andrade Ezequiel. Se você se interessar, a gente vai deixar o link para o artigo abaixo desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e muito obrigado!